Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir nos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV, 186 da Vivo TV, antes era TVA, ou também pelo site www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O tema do programa de hoje é adoção. E para falar sobre esse assunto, fomos conversar com o Dr. Eli Alves da Silva e seus filhos, Gabriela Li Galo Alves da Silva e Vitor Hugo Galo Alves da Silva. Bem-vindo, Eli, aqui ao programa, uma satisfação tê-lo aqui. Bem-vindo, Gabi. Obrigada. Bem-vindo, Vitor. Hoje aqui é um bate-papo. Mas apresenta melhor os teus filhos aí pra gente. Ô Martim, primeiramente é uma satisfação estar aqui mais uma vez com você e com toda a sua equipe, e principalmente por estar aqui hoje acompanhado dos meus filhos. Está em família hoje? Hoje estamos em família, com a Gabriela e com o Vitor Hugo, né? Os dois realmente só nos têm dado alegria a todo momento. De vez em quando tem que puxar um pouquinho a orelha, mas é light. A filha é assim mesmo, né? É, exatamente. Mas felizmente tem sido muito bom, tem correspondido permanentemente. E para nós é uma satisfação poder estar aqui com você. Deixa eu fazer uma pergunta. Ainda eu posso fazer essa pergunta para a Gabi. Que idade você tem, Gabi? 14. Está vendo, né? Daqui a pouco a mulher é vaidosa, não gosta de falar a verdade. Mas por enquanto a gente pode perguntar. E você, Vitor? Tenho 13 anos. 14 e 13 anos. Você estuda onde? Mater Dei. Você sabe que eu fui da primeira turma do Mater Dei? Ai, que legal. E meus filhos também estudaram lá. Você também está no Mater Dei? Uhum. Ah, que legal. Os dois estão. Então, eu também fui da primeira turma do Mater Dei. Aliás, minto. A primeira foi meu irmão, começou na metade do ano. E logo um pouco assim, foi quebrado. E logo depois, no outro ano que começou, a partir de março, sei lá, daquele ano, eu fui. E meus filhos estudaram lá também. Que beleza. E do lado da Avenida Brasil. Só que antes era no meio de jardins, mudou e tal. Muito bacana. Quase posto ao brigadeiro. É o Silvio Carneiro, não é isso? Exatamente. Bacana, fiquei contente. Parabéns. Beleza. Mas o tema de hoje é adoção. Eu queria que você falasse o que é adoção. Vou começar com esse tema aí. Martim, eu diria que a adoção é algo extremamente relevante, importante em todos os aspectos. Eu digo normalmente que a adoção, para alguém ter a preocupação ou interesse em adotar, primeiro tem que ter o sentimento de amar e ser amado. A partir daí, é só ter somente o preenchimento dos aspectos burocráticos no que diz respeito, primeiro, poder estar cadastrado no cadastro da adoção, que hoje é através da própria lei que determina isso, no juízo onde a pessoa está residente, ela vai ao fórum, procura o promotor ou o próprio juiz, e ele vai ter condição então de se inscrever. A partir daí, passa a ter um processo de avaliação psicossocial. Eu queria, antes de entrar nesses aspectos, digamos, mais técnicos, eu gostaria de falar um pouco antes, que a gente está falando com as pessoas de casa que estão nos seguindo, estão com duas crianças aqui. Ótimo. E eu queria falar assim, um pouco assim, da decisão de adotar, a emoção que envolve isso, como lidar com isso, enfim, queria falar um pouco isso aí, antes da gente entrar na parte, que provavelmente nós estamos ao vivo, lembrando, ligue e participe do telefone 3877-0078. Mas como é essa decisão? Normalmente a gente, como advogado, sempre quer verificar o aspecto legal, né? Mas realmente a sua intervenção é importante, porque, como eu disse inicialmente, quer dizer, para tomar a decisão de adotar, é exatamente este o princípio: estar preparado para amar e para ser amado. Isso. Aí é um sentimento que vai de cada um, de acordo com a sua expectativa. Muitos consideram isso pelo fato de não poder ter filho, outro pelo fato de repente ter perdido um filho ou ter perdido um ente querido, então querer fazer uma substituição. Isso eu diria que é uma premissa totalmente equivocada. Porque a adoção deve ser feita de uma maneira espontânea, onde realmente não tenha necessariamente uma forma de compensação, e sim algo que seja espontâneo e que isso possa trazer uma forma de constituição da família
de uma maneira independentemente de quais são as circunstâncias. Porque, como eu sempre digo também, filho é filho independentemente das circunstâncias. E a partir daí, você tem todos os... Até quando faz uma criação, viu, Gabi? Sim, todos os percalços de qualquer filho, né? Claro. Você tem todas as dificuldades, todos os problemas, mas eu diria que existe uma forma tão espontânea por parte dos filhos que realmente é a todo momento gratificante. Eu posso citar um exemplo. Um determinado dia o Vitor Hugo, eu estava com ele em casa, ele falou: pai, eu posso te dar um abraço? Eu falei: pode, lógico. Aí ele pegou, veio, me deu um abraço, tal, pai, muito obrigado. Eu falei: obrigado, filho, do quê? De você ter me adotado. Então realmente foi um momento em que ele espontaneamente fez isso. Isso é extremamente gratificante. Não tenha dúvida, viu? Não tenha dúvida que é bastante gratificante você escutar isso. Eu acho que as pessoas têm que ter essa mensagem positiva. E agora, eu vou fazer uma pergunta um pouco delicada, me permita. Por favor. Você escreveu essa cartilha de adoção aqui, a gente vai falar um pouco sobre ela. É uma cartilha que eu acho que aborda, eu não li, você acaba de me dar, vou ler com atenção, mas ainda envolvendo esse lado um pouco emocional, que você citou muito bem. Eu acho que é gratificante quando você recebe uma mensagem de amor, assim, espontânea. Agora, existe dificuldade, preconceito no ato de adotar? Na realidade... Ou as pessoas que o circundam? Sim. Primeiramente, Martins, você fez referência à cartilha. Eu vou pedir mais um foco aqui na cartilha. Na realidade, essa cartilha foi elaborada pela Comissão de Direito à Adoção da OAB. Eu estou vendo aqui, ó, aqui tem um... Peraí, é o contrário aqui. Isso, a OAB. Para mim aparece ao contrário no vídeo. Não... Essa comissão foi constituída na gestão do presidente Durso. Continua agora na gestão do presidente Marcos da Costa. Quem é o presidente da comissão? É o Carlos Berlini, que é um advogado que milita ativamente nessa área da adoção. E nós temos essa comissão e esse trabalho começou na gestão em que eu era presidente. Você foi presidente dessa comissão? Fui presidente e assim também o proponente para a criação dessa comissão dentro da OAB. Que é muito justo. Não, sem dúvida. Isso até mesmo motivado pelo fato de eu participar diretamente na prática, em função de ter os filhos adotivos, né? E nesse sentido, o que eu posso dizer no que diz respeito a essa disposição da adoção, você me fez uma pergunta, eu me perdi um pouco. Não, eu falei se você achava que existia, eu vou fazer uma pergunta um pouco delicada que envolve o ato de adotar. Se você acha que existe por parte de outras pessoas preconceito, isso que eu quis falar, assim, sim, receio, não é preconceito, receio, não sei. Sim, você tem razão pelo seguinte, porque na realidade eu diria para você que de uma maneira geral, a sociedade ainda tem dificuldade de tratar com as questões diferentes. Sem dúvida. Isso em todos os segmentos, vamos dizer assim. Não diz respeito a isso só, não. Não só. No que diz respeito à adoção especificamente, o objetivo dessa cartilha, dessa comissão e do trabalho que nós temos feito é no sentido de mostrar para as pessoas para que isso é algo natural, isso é algo que pode ser feito sem nenhum preconceito. Como eu disse no início, é filho, independentemente da circunstância, é filho. Nesse aspecto, eu diria que muitas vezes a própria escola tem dificuldade de tratar com essas diferenças, a própria imprensa também tem, porque às vezes você vê na imprensa uma notícia de um fato ocorrido com um garoto, e a imprensa fala, o filho adotivo sempre conheço como se o filho adotivo fez aquilo. E na realidade é um equívoco. No que diz respeito à escola, e a Gabriela teve um caso que aconteceu com ela concretamente, acredito que ela vai se lembrar, que quando ela era bem menor, numa roda na sala de aula, onde todos conversavam sobre outros assuntos, ela espontaneamente falou que ela era adotiva. E, no intervalo, veio a menina, a amiguinha dela, e falou assim, Gabriela, então você não tem o sangue da sua mãe? Ela, evidentemente, ficou bastante chocada com aquilo. Chegando em casa, depois, percebendo que ela estava um pouco tristonha, a mãe perguntou a respeito do que tinha acontecido, com muita delicadeza ela acabou falando o que tinha acontecido.
E, obviamente, essa é uma questão para ser tratada ali dentro da escola, para mostrar efetivamente que as diferenças existem e nós temos que saber lidar com elas desde a infância, né? E no caso específico deste caso, a Helena disse: Gabriela, mas como que o sangue da mamãe é diferente? Não tem isso, quer dizer, que cor que é o sangue da mãe da sua amiguinha? A mãe é vermelho, né? Eu falei, da mamãe também é vermelho. Então, filha, não tem diferença de sangue. Eu estava aqui pensando na resposta, mas eu acho que essa resposta foi uma resposta bem objetiva. Exatamente. Tá? Então, na realidade, eu diria que é a falta de maturidade de tratar com essas diferenças. Então, estarmos aqui hoje, quer dizer, a Gabriela, o Vitor Hugo terem se disposto a virem aqui para conversar sobre esse assunto, isso é uma demonstração de que a formação deles não é aquela formação de choque, muito pelo contrário, vem de uma forma natural, convivendo com esse tipo de situação. Porque muitas vezes também, Martim, é importante que os seus telespectadores tenham consciência disso, que tudo é uma relação aberta e transparente. Não adianta querer esconder, porque seguramente na frente vai dar problema. Isso é coisa, esconder esse tipo de coisa me remonta à década de 60, 50, Sim. Onde era uma coisa, havia um preconceito escondido. Não, acho que o amor é transparente. Graças a Deus a gente vive num momento, num tempo, que essa manifestação, esse amor pode ser revelado publicamente, e não há o menor problema. Exatamente. Está chegando pergunta aqui, já estou com uma aqui, eu vou ler para você, enquanto eu pego a outra. Nós temos quanto tempo aí? 2 minutos, então tem que ser rápido aí. Se não der para responder agora, a gente responde depois. Ótimo. É do nosso amigo, Jaime do Jardim Bonfilhori. Boa noite, Jaime. E ele pergunta a você, Eli, um casal do mesmo sexo já pode adotar uma criança? Essa é uma questão extremamente polêmica, entretanto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que sim. Isso significa que, sendo duas pessoas do mesmo sexo, podem adotar. É evidente que essa situação vai ter que ser analisada pelo juiz diante de cada caso concreto. Por que razão? Porque, a rigor, veja, Martim, nós temos que verificar até do ponto de vista social. O que é mais importante? É uma criança, de repente, ou um pré-adolescente, estar sendo cuidado por numa família, onde, de repente, ele vai ter aquele carinho direto, do que, de repente, estar essa criança lá num abrigo, onde, de repente, vai passar até o momento dele poder ser adotado, e, de repente, ele tem que ficar lá permanentemente. E a esse respeito, eu tenho uma pergunta, é a pergunta da Gabriela de Ilhéus, e ela está acompanhando a gente pelo site. Nós estamos soltando um site, estamos em fase de teste, um site ultramoderno. E você, Gabi, você, Vitor, que são moderninhos, são antenados, conectados, vão poder seguir os programas aqui. Eu sei que esse programa, às vezes, é meio chato, porque é programa mais para adulto. Mas você vai poder ver seu pai, vocês dois vão poder ver seu pai pela internet. Estou saindo para o intervalo e volto já já, Gabriela. Até lá e obrigado por enquanto. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Caso você já tenha sido diagnosticado e apresentar dores abdominais e vômito, não perca tempo. Retorne à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. O SUS preparou milhares de profissionais de saúde para te atender melhor.
Juntos, somos mais fortes nesta luta. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o doutor Eli Alves da Silva. O tema, adoção. Estamos recebendo também Gabriela Ali, Gabi. E o Vitor Hugo Galo Alves da Silva. Também era Galo Alves da Silva, o Vitor. Estamos ao vivo, ligue e participe pelo telefone 3877-0078. E uma pergunta chegou a Gabriela de Ilhéus, ela está assistindo pelo site da TV, e faz uma pergunta: quando é a melhor hora de dizer a um filho que ele é adotado? As instituições preparam psicologicamente as crianças para a adoção? Veja. São duas perguntas. Sim, eu vou começar pela última. Eu acredito que todo esforço que é feito por uma instituição que abriga crianças ou pré-adolescentes tem a responsabilidade de preparar as crianças para a adoção. Agora, isso também depende de que se aquela criança vai ser ou não adotada. Agora, a primeira parte da pergunta... Quando é melhor a hora de dizer a um filho que ele é adotado? Eu acredito que isso deve ser falado até se for um recém-nascido, já ir comentando com ele a respeito. Exemplo, a Gabriela e o Vitor Hugo, eles vão se lembrar disso. Que idade vocês foram adotados? Vocês se lembram? 7 meses. 7 meses, você não pode lembrar, 7 meses você lembra da data. E você, Mesma coisa. Você vê até comeu fora agora. Mesma coisa. Mesma coisa, 7 meses. Mas veja só o seguinte, a Liliane, minha mulher e mãe deles, sempre contou uma historinha de que eles estavam nas nuvens. Olha que bacana. E, de repente, Deus estava tentando escolher qual família queria colocá-los para poder eles serem filhos. E, de repente, num determinado dia, isso aconteceu. Então, quer dizer, essa história, por mais subjetiva que seja e mais abstrata, mas ela dá uma noção, tá? E isso sendo colocado permanentemente. Outra questão também que eu considero importante é que ambos sempre nós tivemos um contato físico muito intenso com eles, de abraçar, de beijar, de te amo, e isso é correspondido até hoje. Quer dizer, de repente, sem nenhuma razão mais específica, existe a manifestação deles nesse sentido. Pai, te amo, mãe, eu te amo. Quer dizer, então isso tudo faz com que as coisas sejam agregadas do ponto de vista positivo e, consequentemente, essa integração vai cada dia mais se fortalecendo. E é exatamente isso que tem acontecido e que nós temos vivido na prática, exatamente dentro dessa linha. Agora eu vou perguntar para a Gabi, para o Vitor, para vocês ficarem bem à vontade de responder assim. E na escola, como que vocês lidam com isso? Tá tudo bem? Sim, tá tranquilo, ó. Mas levo na boa. Na boa? Na boa. E você, Vitor? Ninguém liga para isso muito, não. Na boa. Ninguém liga para esse assunto. Ele eu entendi, eu só achei engraçado a maneira como ele falou. Né? Tem outra pergunta aqui, é do Gustavo, o Gustavo de Pirituba, bem-vindo, Gustavo. E ele diz o seguinte: meu filho adotado tem direito à herança? Tem. O filho adotivo, ele é feito, quando é feito o registro dele com os pais adotivos, ou o pai ou a mãe adotiva, ele automaticamente ele passa a ser, em todos os sentidos, filho. Ele tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Tanto é verdade que, havendo uma adoção, ela não pode ser desfeita. Vamos admitir hipoteticamente. Isso, antes da Constituição de 88 poderia, né? Não havia a possibilidade de você... Havia diferença entre filho adotado e não adotado antes de 88. Havia alguma diferença, assim? Não, o que acontece é o seguinte, Martim, o que a gente verifica... Não, desculpe, eu entendi. O que ocorre é o seguinte, muitas vezes você tem um filho de criação e um filho adotivo. O filho que se chamava de criação era aquele que normalmente se pegava para estar dentro de casa, mas ele não era legalmente adotado. E muitas vezes era um empregado doméstico não remunerado. Exatamente. Então isso usava-se muito para, de repente, pegar uma pré-adolescente ou uma criança, tá, para ficar dentro de casa, onde supostamente iria dar o estudo, etc., mas na verdade usufruía aquela criança ou aquele adolescente como um empregado doméstico. Eu conheci muito isso quando eu fui a Minas. Eu morei em Minas na década de 60 e havia um costume lá em certas regiões, é meu filho de criação, mas na verdade era um empregado doméstico. Empregado sem remuneração. Sem remuneração, era semi-escravo.
Exatamente. Então, o que acontece? Então, no que diz respeito à parte sucessória, não existe nenhuma distinção do chamado filho natural e o filho adotivo. Essa situação tem os mesmos direitos. Tanto é verdade que a certidão de nascimento de uma criança adotada, ela vai integrar o nome do pai, o nome da mãe e o nome dos avós da família que o adotou. Consequentemente, ele não tem nenhuma referência àquilo que foi anterior. Basicamente é isto. Agora me diga uma coisa, a partir do momento que você decide, toma a decisão de adotar, e agora ele vai caminhar um pouco no caminho legal, qual a providência prática você tem que tomar? Assim, um recado para as pessoas que estão nos acompanhando. Várias pessoas já sou solteiro, quero adotar. Como eu sou solteiro, casado, por alguma razão quero adotar, e não importa a razão, mas você está motivado e decidido a fazer isso. Como proceder? Primeiro ponto, tem que haver uma diferença de idade entre o adotante e o adotado de 16 anos. Se esse intervalo for menor, não pode... Mas um jovem de 17 anos, por exemplo, pode adotar? A rigor, se ele for emancipado, sim, se for um recém-nascido. Isso. O que acontece? Pensou ter um pai de 17 anos? O que acontece? Nessa situação, o que vai trazer, do ponto de vista burocrático legal, é a pessoa se dirigir ao juízo do local onde ele reside para se cadastrar no Cadastro Nacional da Adoção. Ela faz uma pergunta que eu acho que é interessante, que é uma preocupação, eu acho, de todo e qualquer pai. Não só com os filhos adotados, mas com qualquer filho que seja. Qual é o cuidado que se deve ter quando a criança sofre bullying na escola? Bom, essa situação tem sido muito comum ocorrer ultimamente. Eu, primeiro, considero que a criança tem que ter a liberdade e a oportunidade de relatar o que está acontecendo com ela em qualquer grupo que ela possa estar frequentando. Seja ela adotada ou não. Seja ela adotada ou não. É terrível bullying, né? Muito. E o que acontece? Isso é sequela para a vida toda. Sem dúvida. E isso acaba trazendo como consequência isso que você acabou de dizer, e o que muitas vezes acaba acontecendo, e que muitas vezes os pais têm mais dificuldade de tomar conhecimento do que está acontecendo com o filho ou a filha que estão sendo vítimas disso, é exatamente o fato dela não se expressar em função dela ficar com medo daquela pressão que está sendo feita em cima dela. Então é muito importante que os pais tenham esse acompanhamento e ao mesmo tempo dê a liberdade para que a criança possa contar o que está acontecendo. A partir do momento que tomou conhecimento, procurar a direção da escola, levar o fato, tentar, de preferência, deixar isso registrado através de uma notificação via cartório, uma notificação simplesmente protocolada da Secretaria da Escola, para que aquilo fique registrado, para que a escola também assuma responsabilidade. E se isso, de repente, não cessar, então aí deve procurar a delegacia, fazer o registro do boletim de ocorrência e, a partir daí, tomar as providências legais cabíveis. Gabi e Vitor, na minha idade, eu acho que você também foi testemunha ou até mesmo vítima de bullying, né? Esse negócio de ficar deboche, brincar, tal. Ainda existe isso muito entre a garotada? Acho que de adotada não, mas... Não, em geral, tô falando. Ah, sim. Com certeza existe. E você já passa por um processo e entra no cadastro. Como é que são as crianças? Como é que é? Eu gostaria de entender um pouco mais essa sistemática da adoção, ou seja, eu quero adotar uma criança, eu coloco minhas expectativas, como é que é isso? Sim, primeiro, ao preencher esse cadastro... Está tudo normal, tal? Tudo normal, ela vai preencher quais são as características da criança que ela quer adotar. Então, a pessoa vai chegar lá, normalmente as pessoas querem, o maior índice até 1 ano, porque de repente, aquela criança com aquelas características que se pretende, não existe disponível no mercado. Consequentemente, a espera vai ser muito maior. Agora, quando se não coloca limite de idade, não se coloca limite de cor, aí isso é quase que automático. Por quê? Porque existem muitas crianças já numa idade avançada esperando ser adotadas. E o que tem acontecido, Martim, é que na grande maioria das adoções tardias são feitas por estrangeiros.
Ou seja, e a adoção pelo estrangeiro é exato. Muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas tem tanta gente querendo adotar no Brasil, e por que tem que dar para alguém de fora? É dado aquilo que o brasileiro não quer. A partir de que idade você acha que as pessoas começam a rejeitar essas crianças? Começam a rejeitar? Ou seja... Na adoção? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, você disse que as pessoas têm preferência 1 ano. Bom, digamos não tem 1 ano, tem 2 anos. Isso. Mas, assim, crianças de 8 anos, que idade os estrangeiros adotam essas crianças que são rejeitadas, que nem você disse? Existe o seguinte, o que eu disse foi exatamente o seguinte, quer dizer, aquilo que é disponibilizado para o estrangeiro é exatamente aquilo que já foi tentado tudo dentro do Brasil e não conseguiu arrumar um lar para aquela criança. Aí o estrangeiro vem e vê aquelas características existentes e fala, não, tudo bem, para mim não tem problema de idade, não tem problema de sexo e nem problema de irmãos, porque esse é um outro requisito. Separar a família. Ou seja, de não separar a família. Então, se de repente tem uma criança lá no abrigo que tem 1 ano, mas ela tem mais 4 irmãos, a preferência é de fazer com que alguém que queira adotar aquela de 1 ano leve os outros 4. Claro. E aí acaba criando uma dificuldade. Para não separar a família, né? Não separar a família. Aí o que acontece? Muitas vezes pode ser que algumas pessoas de uma mesma família resolvam adotar cada uma criança. Aí isso tem uma maior facilidade do juiz aceitar e disponibilizar essas crianças para aquele grupo familiar. Então, a rigor, são essas as situações que nós temos. Dentro disso, a gente pode dizer que a dificuldade maior, onde não bate essa conta entre os disponíveis para adoção e os interessados em adotar, é exatamente porque as exigências são muito grandes e, de repente, aquelas crianças que têm aquelas características não estão disponibilizadas, ou não existem crianças com aquelas características para serem adotadas. Chegou a muitos 18 anos, teria o direito de conhecer os seus pais biológicos e com eles viver? Olha, essa questão, ela não é só a criança depois, quer dizer, o adolescente que passa dos 18 anos. Na realidade, quando a criança vai ser adotada, se ela tiver mais de 12 anos, preferencialmente o juiz deve ouvi-la para poder saber se ela aceita ou se ela se sente bem com aquela família. Então, essa é uma pergunta. Há esse monitoramento? Porque às vezes tem pessoas que são muito bem intencionadas que fazem adoção, mas tem pessoas, às vezes, louco de tudo quanto é gênero, adota criança para outros propósitos. Essas famílias são monitoradas? Veja, deveriam ser. Mas, você concorda comigo que deveriam? Concordo, mas a gente percebe que não existe uma estrutura de Estado para poder realmente acompanhar isso. O que acaba acontecendo é, de repente, uma denúncia de um vizinho, de algum familiar. Como sempre, né? Exatamente, como você bem disse, mas nós podemos lembrar, no Rio de Janeiro, aquela procuradora, tá, que ela tinha adotado e ela espancava a criança. E até que ela perdeu a guarda, ela perdeu o poder familiar. Então, veja, como nós dissemos anteriormente, quer dizer, a criança, quando ela é adotada, ela tem os mesmos direitos da criança que seja filho natural. De tal forma que, se esse pai que adotou venha cometer algum tipo de agressão àquela criança, ele vai cair na mesma situação do pai natural que foi destituído do poder familiar. Ou seja, a criança ela é tratada como se ela fosse natural, mesmo tendo sido adotada. Gabi, seu pai fala muito, não fala? Muito. Você é coisa de advogado, né? Você vai estudar direito ou não? Não. Não vai. Não. E você, Vitor? Eu vou. Você vai? Nossa. Mas vai falar assim com o teu pai? Vai falar tanto assim que nem teu pai? Não. É muito, não fala muito, né, pai? Também, filho. Ele fica me provocando. Como é que eu vou falar? Tem que falar, né? São as vozes mais ouvidas no Conselho Seccional do Estado de São Paulo, da OAB, da Ordem dos Advogados. Eu vou encerrando esse bloco por aqui e voltamos já no quarto e último bloco do programa de Direito e Globalização. Lembrando, estamos ao vivo, ligue e participe pelo telefone 3877-0078. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais.
O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador. Um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Estamos de volta com o programa Direito e Globalização. Criança do estúdio faz bagunça, né? Desconcentra a gente, né? Mas não vai fazer aquela coisa feia, não. Brincadeira. Eu estou com uma pergunta aqui, viu, Michelle? Você vai fazer o quê? Mandar o quê para sua mãe? Um beijo? Um beijo, mãe. E você? Também. Tá. Mas o que você tinha feito mesmo? Não, nada, né? Então vamos para frente. A Michelle do Jabaquara pergunta o seguinte: o que você acha da adoção brasileira? Ou adoção à brasileira? Não sei. Bem, isso é um total equívoco de quem de repente utiliza essa prática que, para poder explicar para quem não conhece essa terminologia, é exatamente a pessoa que quer adotar e de repente tem alguém que está querendo oferecer o filho, vai lá, pega essa criança até muitas vezes recém-nascida, para facilitar o registro, para poder e vai e registra como sendo filho daquela pessoa que está adotando. Isso é a chamada adoção brasileira, que é totalmente ilegal. Entretanto, essa situação deve ser evitada porque isso vai poder trazer alguma consequência negativa, nem só para a criança, como também para o próprio pai que tem utilizado aquele artifício. Por que razão? Porque nunca existe segredo nesse tipo de coisa. Alguém da família tem conhecimento e alguém sempre tem o seu confidente e vai contar para alguém. Quando essa criança estiver com seus 14, 15 anos ou alguma idade já que entende, pode vir alguém, tá? Porque brigou com a mãe ou brigou com o pai dele, vem contar, você não é filho de fulano, que aconteceu isso com você. Pronto. Aí vai ter um problema gravíssimo para o resto da vida. Isso do ponto de vista das consequências. Do ponto de vista legal, realmente é proibido a realização desse tipo de adoção. A Nancy de Cotia, ela pergunta, existe alguma nova lei sobre adoção no Brasil? Existe. A lei é exatamente essa lei aqui, que nós estamos, inclusive aproveitando, para quem tiver algum interesse em conhecer mais detalhadamente, poderá acessar o próprio site da OAB de São Paulo, que é oabsp.org.br. E nesse site, lá tem cartilhas, é só clicar, vai ter acesso à cartilha da adoção. E lá, essa cartilha está reproduzida no site da OAB, são 144 perguntas e respostas que foram elaboradas e foram respondidas por todos os integrantes da Comissão de Direito à Adoção. Você também tem um site, não tem? Tenho. Você pode dizer seu site aí? Meu site está no GC? Que é elialvesdasilvaadvogados.com.br. Tá, se tiver alguma dúvida o pessoal pode entrar lá? Pode. E você tem e-mail para... E também através da própria comissão DR. Gisele da Vila Mariana pergunta, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente regula para o aparecimento delas pela mídia? Um jornalista esportivo colocou em seu site fotografia de uma menor de idade, filha do Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF. Quais são as penas que esse jornalista está sujeito? O fato de ter exposto e dizendo que é filho adotivo, é isso? Não, ela pergunta, um jornalista esportivo colocou no seu site a fotografia de uma menor de idade, filha do Ricardo Teixeira, o ex-presidente da CBF.
quais são as penas que esse jornalista está sujeito? Depende de que foto foi, né? Depende se isso foi de uma maneira pejorativa, se foi uma notícia, quer dizer, depende... Se for uma notícia pública, não... Sim, não vejo consequência, mas a exposição da criança, de forma pejorativa, ela evidentemente traz suas consequências civis e criminais. Tem uma pergunta interessante aqui, é do Pedro, do bairro da Saúde, e diz o seguinte: sou adotado, meu pai tem cidadania italiana, teria eu direito também a esta cidadania? Sem dúvida, sem dúvida. Porque hoje o anseio de muitas pessoas é ter dupla cidadania, né? Exatamente. Eu não sou especialista em direito internacional, mas a rigor, se os direitos são garantidos para toda, como filho, sendo filho natural, evidentemente ele teria esse direito também. E eu não vejo também... Mesmo porque só quem sabe que ele é adotado é ele e a família. Na certidão, no próprio certidão de nascimento não tem essa informação. Mas na certidão está lá como filho natural. Senão teria que ter uma carteira de identidade diferente, né? Exatamente. Aí sim seria um preconceito insuperável. Sim, sem dúvida. Mas você estava falando, você tem essa cartilha aqui, é uma cartilha muito interessante, muito bonita, inclusive, né? Sim. Com desenho de criança aqui, eu vou pedir aqui só um close aqui. Vocês tratam dúvidas legais? Do que se trata? O objetivo é exatamente trazer esclarecimento técnico-jurídico para as pessoas que têm interesse no assunto. E me diga uma coisa, você tem nessas 100 e tantas perguntas aqui, o que você realçaria como o mais importante nesse procedimento de adoção? O que você chamaria a atenção? Você tem uma dupla função, ou uma dupla experiência. Você é um profissional de direito e você é pai. O que você chamaria a atenção para aqueles que pretendem adotar? Qual o ponto de vista seu que é o principal nesse processo todo, além do amor aos filhos, que isso é óbvio? Sim, eu diria que até as questões legais, a gente tem toda a parte burocrática legislativa para poder seguir e também as práticas burocráticas administrativas. Mas eu diria que, acima de tudo, é a responsabilidade de quem tem essa disposição em adotar. Porque, a rigor, como eu disse no início da nossa conversa, não adianta alguém, de repente, se sensibilizar, porque, de repente, vê uma criança abandonada. Ou porque, de repente, foi largado na porta da sua casa. Ou, de repente, essa pessoa perdeu um ente querido e, de repente, quer fazer substituir dentro de casa, ocupando aquele espaço. Essa conscientização por parte da pessoa que pretende adotar, eu diria que é o mais importante. E outra questão também importante é que nós devemos ter a consciência que tudo que se faz em termos de adoção não é para quem está adotando, é para o bem-estar da criança. Então, por isso que mesmo do ponto de vista da decisão judicial, o juiz deve ter em mente exatamente isso. Não é atender a pretensão de quem quer adotar, mas sim aquela pessoa que está sendo adotada, para que realmente ele possa verificar, dentro do que é possível, de dar a maior segurança para aquela criança, para que ela realmente possa ter um bem-estar e isso possa contribuir para o seu desenvolvimento psíquico e intelectual e o bem-estar da própria criança. Agora, você tem ideia quantas crianças estão na fila para adoção no estado de São Paulo, na cidade? Olha, no estado de São Paulo eu não me lembro, mas eu acho que no conjunto deve ser, acho que aproximadamente umas 15 mil crianças. 15 mil? Nossa, Muito. E do outro lado, famílias para adotar? Aproximadamente, não me fala melhor, algo em torno de 26 mil. Então tem mais pessoas querendo adotar do que crianças? Do que crianças que estão disponíveis para adoção. E onde está o nó disso tudo aí? Exatamente em função das características que se exigem daquela criança. Bom. Ou seja, até X idade e aqueles outras exigências que eu coloquei. Porque, por exemplo, se alguém quer adotar uma criança de 6, 7 anos, seguramente ela não vai ter muita dificuldade em termos de tempo para poder ter esse desejo realizado. Agora, adota-se até que idade? A adoção, a rigor, ela vai até os 18 anos. E você, na sua experiência profissional, conhece casos de adoção de crianças já jovens, adolescentes, 17, 15, 18? De 13 anos e 14 anos conheço. A pessoa que tinha uma predisposição em fazer uma adoção, e ela foi a um abrigo, e ela
tinha a intenção de adotar uma criança até 3 anos. Mas ela chegando lá, ela viu uma criança que tinha 9 anos. E essa criança teve uma empatia tão grande com ela, que ela acabou mudando a predisposição dela e acabou visualizando aquela criança, foi atrás e conseguiu adotá-la. Então essa situação pode ocorrer. E é bem sucedido esses casos? Bem sucedido, inclusive nós temos uma integrante da nossa comissão que adotou uma menina de 7 anos, tá? E exatamente, eu diria que o bem sucedido aí deve-se ao fato de existir uma interação já consciente, tanto de quem está adotando, como da criança que vai ser adotado. Então, essa interação, ela realmente contribui muito para o desenvolvimento. Agora, isso tudo também tem um fator relevante, que é a necessidade de uma atenção e de um envolvimento maior com uma criança de uma idade mais avançada do que o recém-nascido. Claro. Porque o recém-nascido, ele acaba desenvolvendo naturalmente todas as etapas. Já uma criança com uma idade mais adiantada, ela vai ter, obviamente, uma dificuldade maior de adaptação, até porque ela já tem uma situação anterior já vivida. Nós estamos aqui com 3 minutos finais. Tem uma pergunta da Mônica Tatuapé, vamos responder bem rápido, é uma pergunta difícil, mas vamos tentar responder. Moro com outra mulher e adotamos uma criança, né? Vamos me separar, como ficará a guarda? É uma situação normal. Situação normal? Normal, como aí vai ter que definir entre elas se existe um acordo para a visitação e para quem vai ficar com a guarda dessa criança, então eu não vejo muita dificuldade. Nós estamos com 2 minutos finais, eu pediria a você que coordenasse junto à sua família aqui os 2 minutos finais, mandando um beijo para a mamãe, você também, de forma educada. Vamos lá, você é muito educadinho, estou brincando. Bem, eu quero dizer o seguinte, que realmente eu... Deixa teu filho falar também, viu? Eu, com a experiência de tê-los como filhos adotivos, eu espero que isso, a referência de filho adotivo, seja algo que em pouco tempo não tenha mais necessidade de fazer essa identificação, e que realmente filho é filho em qualquer circunstância. Para deixá-los falar, eu vou encerrar por aqui. Eu quero transmitir aqui um abraço e um beijo para minha mulher Liliane, pela dedicação que ela tem tido em relação aos nossos filhos, e que isso realmente tem dado uma guarida muito grande para todos nós. Vitor. O quê? Fala antes. Se despede aí das pessoas. Muito obrigado pela atenção, gente. Um abraço para vocês e só isso. Agora você riu? Você. Um beijo, mãe. Dá um close dessa menina bonita aí. E um beijo para minhas amigas. Olha só, moça sempre é delicada, né? Um beijo para minha mãe, um beijo para minhas amigas. Tá bom, eu vou me despedindo por aqui de você de casa. Agradeço a você, Eli, a sua presença, Gabi, a você, Vitor, por ter vindo aqui. Tornou o programa um programa diferente, um programa leve, tratamos um tema que é um tema sempre que cercado de emoções, mas de uma forma leve, respeitosa e até mesmo engraçada muitas vezes. Sim. Eu vou me despedir por aqui, agradeço a vocês, até a próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Obrigado, até lá.